Muitos são os que se sentem sozinhos, desprezados pela família, pelos amigos e pela sociedade. Por vezes, mesmo cercados por pessoas, não conseguem preencher o vazio que existe. Alguma vez se sentiu assim? Os idosos são provavelmente a faixa etária que mais lida com a solidão, porque já perderam muitas pessoas que amavam, porque a família vai seguindo o seu caminho e muitas vezes afasta quem amamos. Quando chega a velhice, muitos guardam para si as tristezas do passado, os desgostos, as culpas, mágoas, decepções e traumas. Mas no projeto Bela Juventude, a solidão é combatida através de uma série de atividades que visam o bem-estar. O projeto, que abrange várias cidades portuguesas, ajuda os mais velhos a lidarem com as adversidades, a melhorarem a sua autoestima através da prática desportiva, de festas e conversas que duram tardes inteiras. Uma vez por mês, pelo menos, realiza-se um evento em cada polo de atividade e ao longo da semana são também realizadas tarefas e conversas que vão ajudando a mostrar a cada sénior que não estão sozinhos e que ali têm sim alguém com quem contar. Infelizmente é dessa forma que muitos têm vivido, sós, sem a ajuda de ninguém. E diria eu, sem medo de errar, sem a ajuda muitas vezes da sua própria família. Quantas são as pessoas desprezadas, colocadas de parte, rejeitadas por aqueles que um dia ajudaram a criar. Estou falando de mães e pais que muitas vezes são colocados num canto pelos seus próprios filhos. Nós, no Centro de Ajuda, nós não fazemos isso. Pelo contrário, nós tiramos as pessoas da solidão, nós tiramos as pessoas da tristeza. Muitas vezes, pelas forças das circunstâncias, são colocadas nesta situação. Outras vezes, pelos problemas emocionais, pelos traumas, pelos complexos, elas mesmas se isolam. Mas nós trabalhamos diariamente para você desfrutar da felicidade, encontrá-la e desfrutá-la. E temos também o nosso grupo, a Bela Juventude, que tem ajudado os mais experientes a viverem e a terem um resto de vida feliz, proveitoso, com qualidade. Você que diz, Filipe, eu encontro-me nesta situação. As circunstâncias ou as circunstâncias da vida me deixaram sozinho, sozinha. Ou eu mesmo me isolei. Eu não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, não quero estar com ninguém. Não consigo conviver com as pessoas, não consigo ter uma vida normal e corrente. O que é que eu faço? Você vai sair dessa situação. Você vai sair dessa situação porque hoje você vai participar desse dia da salvação. É manhã, tarde e noite da salvação no Centro de Ajuda, para você salvar-se da solidão, para você salvar-se de todos esses sentimentos, emoções negativas que levaram você a esta situação. Mas eu já falo sobre isso. Eu quero agora dirigir-me ao Cenáculo do Porto, onde a Cristina já está preparada com nomes de pessoas que fizeram uso, utilizaram a nossa central de atendimento, Amigo 24 horas, para fazer o seu desabafo, para contar dos seus problemas. Pessoas que se sentiam sós, abandonadas, mas descobriram através do Amigo 24 horas que há uma mão estendida. Há um amigo preparado para ajudar-lhes. Olá, Cristina, nós já temos nomes de pessoas que ligaram ao Amigo 24 horas. Bom dia! Eu mais uma vez me encontro na Central de Atendimento Linha Amigo 24 horas, uma linha que o Centro de Ajuda tem inteiramente à sua disposição para que você possa ligar e receber uma orientação. Talvez às vezes você precise apenas desabafar e nós estamos aqui deste lado para lhe ouvir, para lhe ajudar e lhe orientar. Com certeza as palavras que nós lhe vamos passar são palavras de ânimo, de força e que, colocando as mesmas em prática, aplicando para a sua vida será diferente, tomará um rumo diferente. Foi o caso do Carlos da Nazaré, que pede ajuda em oração porque está com problemas no seu casamento e esse problema lhe tem roubado a paz.
Já a Isabel de Mafra pede oração porque, derivado a vários problemas, entrou em depressão e não tem tido forças para vencer. E a Olímpia de França pede oração pelo marido que anda muito nervoso. Então ligue agora mesmo à linha Amigo 24 Horas, como fizeram estas pessoas, e você com certeza receberá a orientação que está a faltar para mudar o rumo da sua vida. Eu concordo plenamente contigo, Cristina. O rumo da vida desta pessoa vai mudar, porque através dessa orientação ela vai aprender a dar passos seguros, confiantes e corajosos na direção da sua felicidade. E falando em felicidade, nós vamos agora a Gaia, ao Cenáculo de Gaia, onde o Márcio já está preparado com a sua convidada, a Bárbara, ela que hoje desfruta dessa tranquilidade, dessa felicidade, dessa vida equilibrada às custas da sua fé e do trabalho eficaz e bíblico que realizamos nos nossos centros de ajuda espalhados em todo Portugal continental e ilhas como Europa e mundo. Olá, Márcio, bom dia. Olá, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez na frente do nosso cenáculo de Vila Nova de Gaia. Desta feita agora, a nossa convidada é a Bárbara, que vai nos relatar como chegou ao centro de ajuda, todos os problemas que ela enfrentou, mas hoje ela é uma nova pessoa, não é isso, Bárbara? Bom dia. Bom dia, pastor. Bárbara, nos dê somente detalhes, daqui a pouco você vai nos contar como você chegou ao centro de ajuda, mas os detalhes, quais eram os problemas? O meu problema principal era uma depressão. Tinha-me sido diagnosticada uma depressão e eu estava mesmo a viver deprimida. Eu era muito isolada, eu vivia numa angústia muito grande, raramente tinha momentos de felicidade, muito fragilizada em termos emocionais e sentimentais, isolava-me em casa, pronto, estava mesmo afastada do mundo, sem vontade. Bárbara, desculpa, essa depressão era por conta de qual problema? Financeiro, sentimental, familiar? Eu acho que foi sendo um juntar de tudo, foi em termos sentimentais, principalmente, e depois às vezes também muita pressão em termos profissionais, que me levou aquilo tudo junto, sem eu conseguir dar resposta, levou-me a que chegasse a essa situação. Depressiva? Depressiva, sim, sem vontade, sem força própria, sem ânimo, tudo muito cinzento, as coisas para mim já não tinham valor mesmo. A doença do século, Bárbara, e a todos que nos acompanham, tem sido essa, depressão. E muitas das vezes até sem explicação, ou por conta de que essa doença se originalizou. Mas a Bárbara foi transformada e daqui a pouco ela vai dar com mais detalhes a transformação de vida dela, como você também acompanhará. Daqui a pouco vamos então conhecer todos os detalhes de como a Bárbara saiu da tristeza, da angústia, de uma vida horrível para uma vida de alegria. Por agora, vamos conhecer a Antônia Lima, ela que passou vários problemas com o seu lado emocional, tristeza, angústia, nervosismo. Vamos conhecer. Eu tinha enxaquecas e eu era angustiada, triste, muito triste e muitas vezes muito nervosa, derivada da situação que eu encontrava a criar os meus filhos sozinha. A minha segunda filha sofria de asma. Eu não dormia, nem ela dormia, porque ela tomava muitos remédios. Meu irmão viu-me sofrendo muito e convidou para eu ir ali no centro de ajuda. Já não tenho mais angústia, nem tristezas, nem doenças. Já dormo bem. A minha filha foi liberta da asma. A minha casa hoje tem paz. Eram problemas emocionais, físicos e também familiares. A Antônia, além de ser triste, angustiada, nervosa, além de ter enxaquecas, dores de cabeça constantes, ela ainda tinha que lidar com o problema de bronquite asmática da sua filha, mas tudo isso foi superado. Você veja que quando ela mudou dentro de si, ela mudou também no seu exterior.
quando ela venceu a tristeza, a angústia, quando ela aprendeu a ser uma pessoa segura, corajosa, confiante e deixar de lado, dominar as suas emoções, o seu nervosismo, ela aprendeu a lidar e a resolver, atenção, não somente a lidar, mas a resolver os seus problemas pessoais e familiares. Eu pergunto, não é isso que você quer? Não é isso que você deseja? Você não quer sair dessa situação triste na qual você se encontra? Você não quer sair dessa depressão, dessa tristeza, dessa angústia, dessa amargura? Você não quer deixar para trás esse passado decepcionante, esses traumas, esses complexos? Então só há uma forma. Você pegar nessa velha vida, desculpa a expressão, dessa porcaria de vida que você está vivendo, que não presta para nada, que já fez, inclusive, você pensar em desistir. Por que muitos chegam ao ponto até de pensar e cometer a loucura, a covardia do suicídio? Porque odeiam a vida que têm. Eles não odeiam a vida, eles odeiam a vida que têm. Se você está nessa situação, hoje, quarta-feira, você vai participar desse dia, tarde, noite da salvação, para salvar-se desse passado triste, desse passado infeliz e começar uma nova vida dentro de si e no seu exterior. Às 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3, 6 horas da tarde, como também às 8 horas da noite, eu estarei no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. E hoje nós estaremos falando sobre a terceira maior injustiça que há no mundo. Já falamos da primeira, da segunda, hoje estaremos falando da terceira maior injustiça que há no mundo. Nas nossas reuniões, você não somente vai saber, como também entender o que fazer para superar essa injustiça. Por agora, vamos conhecer a Kátia, a Daiane e o Cristiano. Antes de conhecer o Centro de Ajuda, eu vivia num lar completamente conturbado. Os meus pais, eles discutiam muito, tanto é que a gente vivia num país estrangeiro, mas a gente teve que vir para Portugal porque faliram completamente. Eles tinham um negócio próprio, meu pai, ele faliu porque ele era viciado no álcool, e então havia sempre muitos problemas dentro de casa, muitas discussões. E eu cresci nesse lar, onde via os meus pais a discutir com facas na mão. Eu cheguei a rolar das escadas da minha casa com o meu pai e ele tinha uma faca na mão. Então era um sofrimento só. E com tudo isso, além da minha família, eu também tinha os meus problemas. Eu tinha muito medo do escuro, eu não conseguia, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. E então, quando a situação em casa era, os meus pais, eles discutiam muito, eu não encontrava neles alguém com que eu pudesse desabafar. Então, devido a tantas discussões, os meus pais acabaram por se separar e com isso tudo eu fiquei muito triste. E onde é que eu me fui refugiar? Eu fui-me refugiar nos meus amigos. Saía à noite com eles, ia para alguns bares. E naquela ilusão toda da música, eu pensei que ali eu poderia encontrar alguma felicidade, só que ali eu não encontrava felicidade e era sempre aquele vazio dentro de mim. Eu chegava à casa e eu não falava com a minha mãe, era sempre muito fechada. Então eu era triste, completamente triste dentro de mim. Com todos os problemas que eu tinha em casa e com o medo que eu tinha também do escuro, eu só queria fugir de casa. Tanto é que eu planeei tudo na minha cabeça, como eu ia fugir pela janela do meu quarto, sem ninguém saber, de noite. Só que na altura eu não tinha essa força e era um bocado nova e eu não fugi de casa, mas eu tive esse desejo de fugir de casa e de largar tudo. Com todo este sofrimento, a minha mãe, ela ouviu pela rádio a programação do Centro de Ajuda. E ela teve curiosidade em ir ver o que era. Então nós fomos, foi ela e depois levou a minha irmã e
Participamos das reuniões do Centro de Ajuda e com as orientações que nos foram dadas, a nossa vida ela foi transformada aos poucos. Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho a verdadeira felicidade, hoje eu não preciso de sair à noite com os meus amigos para me sentir bem. Hoje a minha casa, a minha família ela é restaurada, temos uma vida financeira estável. Então hoje a gente encontrou a verdadeira felicidade no Centro de Ajuda. Através das reuniões do Centro de Ajuda, a maldição que estava na minha vida ela foi quebrada. A minha vida era completamente destruída. Era depressiva, cheguei a tomar remédios para conter essa depressão, que na verdade era a falta de algo que eu procurava, só que não conseguia encontrar em nenhum lugar. Era muito triste, me trancava no quarto, não tinha prazer de viver, era uma pessoa muito nervosa, sem paciência com minha família. Na escola eu era muito fechada, era uma pessoa completamente presa por causa dos traumas e da depressão. Os traumas que eu trazia do passado era a respeito à família, muitas brigas entre meus pais, muitas discussões, agressão física, verbal. Eu cheguei no Centro de Ajuda através de uma amiga. E foi aí que eu encontrei ajuda e superei tudo, a depressão, os traumas que eu trazia. Eu sou completamente livre e diferente. Nem penso de ficar no escuro, no quarto, trancada. Eu quero é luz, eu quero é, enfim, viver. Hoje eu tenho prazer de viver, antes não. Hoje estou completamente feliz. Eu faço um convite a todas as pessoas que estiverem ouvindo, que está passando por algo parecido ou até pior, que venha procurar o Centro de Ajuda, porque ao ir no Centro de Ajuda, certeza que ela vai encontrar a porta da felicidade dela. Basta ela dar o primeiro passo. Ainda estamos a meio da semana e você já se sente cansado e sem forças? No Centro de Ajuda temos a palestra indicada para si. Todas as quartas-feiras cuidamos do seu bem-estar interior, com reuniões ao longo de todo o dia para se adaptar à sua disponibilidade, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Deixe para trás o stress, o desânimo e a falta de motivação. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218-368-008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Na minha infância assistia a agressões familiares, passava muito mal na família, em que havia problemas entre o meu pai e a minha mãe. Através disso fui-me tornando um jovem agressivo na escola. Arranjava sempre algum jovem para descontar o que me acontecia em casa. Mesmo depois de trocando de escola, eu continuava sempre a entrar em brigas junto dos meus colegas. Comecei a fazer bullying contra os meus colegas, por eles me chamarem gordo. Eu não aceitava e partia para cima deles. Esse complexo foi-se alongando. Cheguei a fechar-me em casa, onde afogava-me nas minhas mágoas, dentro dos jogos online, onde eu passava várias horas agarrado ao computador. Comecei a sair à noite. Saindo à noite comecei a envolver-me com o tabaco, com o álcool, e chegando ao ponto de, para estar bem junto dos meus colegas, eu já tinha de estar alcoolizado. Com o tempo eu comecei a sentir um grande vazio dentro de mim e achei no álcool uma maneira de acabar com esse vazio. Mas o que não acontecia, passado essas horas de estar alcoolizado, voltava a ser uma pessoa triste e complexada. Eu agarrei mesmo no carro e tentei jogar o carro da falésia abaixo. Nesse momento eu senti que ao fazer aquilo ia acabar toda a dor, onde aquele vazio ia acabar para sempre, onde ia tudo ficar bem. Um dia saí com os colegas para jogar à bola e estavam lá jovens da Força Jovem, onde surgiu o convite para participar na Conexão Jovem.
Comecei a frequentar o Força Jovem nas conexões e a partir do Força Jovem comecei a envolver-me com o Centro de Ajuda, a participar nas reuniões de libertação. Fui-me libertando dos meus complexos, dos meus vícios. Os vícios acabaram, o vazio que eu tinha dentro de mim acabou, onde eu não precisava mais do álcool, do tabaco, para me sentir aliviado daquele vazio, para preencher aquele vazio que havia dentro de mim. Hoje sou um jovem diferente, hoje tenho felicidade dentro de mim, sou um jovem feliz. Com o tempo nunca mais fiz bullying contra os meus colegas. Sou realizado nos meus estudos, onde eu era um pouco fracassado, onde cheguei a chumbar de ano e agora nada disso existe. Antes existia a vontade de partir para cima da minha mãe, agora não existe mais. Consigo ter uma conversa com ela, consigo estar junto da minha irmã, consigo falar bem com eles abertamente. Tudo mudou desde que entrei no Centro de Ajuda. Hoje sou um jovem feliz, realizado e totalmente transformado. Toda transformação que tem sido realizada pelo trabalho do Centro de Ajuda não é em vão. Há um trabalho, há uma dedicação. Nós temos nos esmerado em levar as pessoas a uma transformação de vida, como falávamos há minutos atrás com a Bárbara, como você contou, Bárbara, sobre a depressão que veio por conta de inúmeros problemas. Mas nos dê agora mais detalhes. Você chegou ao Centro de Ajuda, antes de chegar ao Centro de Ajuda, você estava na depressão e por conta da depressão, como você vivia? Eu vivia muito triste, vivia fragilizada, vivia isolada. Assim, basicamente ninguém sabia o que estava a acontecer comigo. Eu tentava aparentar que estava tudo bem, mas por dentro nada me consolava. Eu já me sentia a deteriorar, vamos dizer assim, em termos emocionais. Depois também tive um problema de saúde grave na altura e tudo aquilo foi um compacto, deixou-me muito triste, muito amargurada, muito angustiada, muito sem vontade de viver. Eu já estava a largar as rédeas mesmo, como se costuma dizer, da vida, não que me quisesse suicidar nem nada, mas já tanto me fazia, era mais dia menos dia, era tudo igual. Levantar de manhã já era um sacrifício, às vezes era sacrifício já estar com os colegas porque eu já não estava bem por dentro. Então, Bárbara, você pode afirmar que uma pessoa depressiva, ela não tem prazer de viver, ela não tem prazer na vida e ela não tem planos para a vida? Você era essa pessoa? Exatamente. O prazer de viver parece que está muito longe de nós, porque não há prazer em nada, nada nos satisfaz. Eu lembro-me que às vezes saía com colegas, estava com colegas, ia jantar, tínhamos as festas de aniversário isso, e eu ia a pensar que naquele dia ia ser um dia diferente, mas o que estava de mal era dentro de mim, independentemente do sítio onde estivesse, eu não conseguia estar feliz. Você tentou por si, então, resolver esse problema com os amigos, com as festas, mas você chegou a buscar nos médicos, calmantes, tratamentos, chegou alguma vez aí até a bruxaria? Não, bruxarias e assim eu nunca fui. Eu fui à médica do hospital e quando lá cheguei a médica disse-me que eu já lá devia ter ido, porque eu já estava assim num grau avançado da depressão. E depois a par disso eu estava a começar um novo ano letivo na escola e aí é que eu senti que precisava de uma ajuda, porque eu estava sem vontade, estava sem força e as coisas não me estavam a correr literalmente bem. E ela fez-me um diagnóstico e deu-me uns comprimidos para a depressão. Mas aquilo, pastor, aquilo dá-nos momentos de euforia, mas nunca trabalha. O que está mal é dentro de nós. Exatamente isso. O que está mal numa pessoa depressiva está dentro dela. Todos os médicos que cuidam de pessoas depressivas sabem disso. Que o tratamento, o medicamento é um paliativo, é um auxílio. E nós não recriminamos ou desprezamos você que está tratando dessa depressão com os medicamentos, com os médicos. Não, você deve buscar sim o auxílio médico. Mas como a Bárbara acabou de falar, nós temos essa consciência que a depressão é uma doença da alma, que somente aquele que pode cuidar da alma pode tirar essa depressão, pode lhe dar uma nova razão de viver e vida, que é o que você tem precisado. Você que me acompanha agora, eu faço um desafio consigo. Eu faço um desafio consigo porque sei
que você está a ouvir a Bárbara, está a pensar, poxa, o que ela acabou de falar é o retrato da minha vida. Parece que ela abriu agora o livro que conta a história da minha vida, porque eu sou essa pessoa triste, não tenho vontade de viver. Eu faço um desafio consigo. Ainda hoje, procure o centro de ajuda mais próximo à sua casa, busque o conselheiro, peça orientação, peça ajuda, porque eu tenho certeza que a sua vida, ela vai mudar e essa depressão, ela vai ter uma cura. Bárbara, quando eu afirmo isso, eu posso afirmar com garantia, porque você foi curada da depressão e foi transformada. Vamos agora à parte boa, a parte da mudança. Ao chegar ao centro de ajuda, o que aconteceu com a Bárbara? Ao chegar ao centro de ajuda, logo na primeira vez que eu cá vim, eu recebi uma oração. E eu tenho que admitir que essa oração mudou qualquer coisa dentro de mim. Eu não queria reconhecer, mas parece que me tinham tirado um bocadinho do peso que eu trazia, da angústia que eu trazia, e isso ajudou-me. Ainda não querendo, não dando a mão à palmatória, vamos dizer assim, eu dentro de mim eu já sabia que aquela mão trouxe pelo menos uma paz, uma calma e as coisas, um ânimo diferente. Ainda que pequeno, mas trouxe-me um ânimo diferente. Depois comecei a participar nas reuniões de sexta-feira, porque o pastor, na altura que cá estava, disse-me logo que eu tinha que fazer um trabalho de libertação. Ainda sem saber o que eram os trabalhos de libertação, eu comecei a participar nas reuniões de sexta-feira. Foi algo que me custou muito, porque nós muitas vezes não queremos reconhecer o que é que está dentro de nós. Que é o mal. Que é o mal, exatamente. E então arranjámos 1001 desculpas. Não, isso não se passa comigo, eu não sou assim. E depois a ficha teve que me cair. Eu tive que reconhecer que efetivamente algo de mal estava dentro de mim. E só quando eu me dispus a libertar, a vir às reuniões, a ter os ensinamentos, a colocar em prática, a orar, é que as coisas começaram a mudar. Depois das reuniões de sexta-feira, passo e passo, não é? Vim às reuniões de domingo. As reuniões de domingo já eram muito diferentes, era quase água para o vinho, porque eu à sexta-feira às vezes ainda manifestava, mas ao domingo eu já sentia uma paz. E comecei a crer, comecei a ler a Bíblia, comecei a ouvir os ensinamentos, comecei a fazer os meus votos, a colocar em prática e as coisas mudaram. Em termos interiores, eu comecei a sentir-me mais fortalecida. Eu comecei a ter mais força, eu comecei a ter mais ânimo, eu comecei a ter mais vontade, eu já me ria, mas não de uma forma forçada, mas o riso ou o sorriso já era algo involuntário em mim. Você notou essa diferença e as pessoas também notaram? As pessoas também notaram e depois aquilo influenciava-me um bocadinho na escola e mesmo em termos dos miúdos da relação, as coisas também começaram a correr muito melhor, porque já havia alegria em mim e era muito mais fluida a minha vida. Eu já me levantava de manhã, já tinha vontade, comecei a sentir uma força dentro de mim, que não era ninguém que me tinha incutido, aquilo estava dentro de mim. Não eram os medicamentos? Não, porque os medicamentos eu parei, mal comecei as reuniões de sexta-feira e eu parei com os medicamentos, porque eu também queria ver até que ponto é que era a medicação ou o dito tratamento, não é, que eu estava a receber aqui. E os medicamentos eu parei logo mal, comecei as reuniões de sexta-feira e mesmo sem os medicamentos eu comecei a ter melhorias, coisa que não tinha quando estava a ser medicada. Então a Bárbara está transformada? Está, a Bárbara está transformada. Hoje tenho paz, tenho alegria, sou uma pessoa serena, eu acordo de manhã com vontade de viver, os meus amigos às vezes até me pedem conselhos, as coisas estão muito mais equilibradas na minha vida. Bárbara, então qual o conselho que você dá para essa pessoa que está lhe ouvindo, está lhe vendo agora, está agora num quarto, fechada, triste, desanimada por conta dessa depressão, você que passou por que ela passou, qual o conselho que você daria a ela? O conselho que eu dou é que as pessoas têm que pedir ajuda, não há vergonha em pedir ajuda e vir ao centro de ajuda, tirar essa ideia que muitas vezes muitas pessoas têm formadas em relação ao centro de ajuda, porque há sempre uma saída e com os ensinamentos que eu tive aqui participando das reuniões e sendo acompanhada às vezes por pastores ou por obreiros, as coisas mudam dentro de nós, as pessoas têm que vir e depois têm que vir com vontade, têm que crer que há uma mudança, que as pessoas não têm que ser escravas destes sentimentos que trazem dentro delas, porque eu aqui mudei-me, digo, é garantido por experiência própria, há sempre uma saída para o nosso problema. Então, assim como a Bárbara mudou de vida, você também pode mudar. Bárbara, cumprimentos a si, a toda a sua família, e eu tenho certeza que coisas maiores acontecerão, porque assim como a Bárbara mudou de vida, ainda hoje você pode mudar.
Eu sou Alexandrina Souza, sou de Matosinhos e antes de chegar no centro de ajuda eu era uma criança muito triste, muito complexada. A minha família era completamente destruída, com muitos problemas financeiros. A gente vivia na miséria, completamente. Morávamos num barraco onde chovia, não tinha eletricidade, não tinha água. Por causa desses problemas financeiros, eu era uma jovem, uma adolescente muito complexada, muito reservada. Os meus estudos não desenvolviam. A nível familiar, os meus pais estavam sempre com brigas, eu e o meu irmão também estávamos sempre desentendidos, havia sempre confusão. Sempre entre gritos, discussões, não havia paz. O que originava essas discussões eram os problemas financeiros, era a própria postura do meu agregado familiar. Não havia respeito, não só entre os nossos pais, mas mesmo nós, filhos, já estávamos a desrespeitar os nossos pais. Eu cresci nesse ambiente e para mim isso era quase normal, né? À medida que eu fui crescendo, eu fui tomando consciência que isso não era uma situação normal, tanto os problemas familiares quanto os problemas na escola. Então ainda fiquei mais triste, mais fechada, uma jovem ainda muito mais complexada. Não me conseguia relacionar com mesmo os colegas da escola. Nas simples brincadeiras da escola eu não conseguia participar. Um tio meu convidou a minha mãe, devido aos problemas todos que ela passava, ele convidou a minha mãe e foi assim que eu entrei no centro de ajuda. Hoje, através do sacrifício, eu tenho uma vida completamente transformada. Principalmente, primeiro comecei por curar o meu interior, por me libertar de todos os complexos, me libertar de toda a tristeza. Passei a ser uma aluna estudiosa, ter resultados escolares. Comecei a me relacionar na escola, deixei de ser aquela pessoa triste, aquela jovem triste, fechada. E isso refletiu-se nos meus estudos, refletiu-se em minha casa, refletiu-se em toda a minha volta. A nível financeiro, começou a haver uma evolução. Nós saímos daquele barraco que a gente vivia há anos, dezenas de anos, e a gente saiu daquela situação. Passamos por uma casa maravilhosa, com 4 quartos, com condições, que isso para nós foi a realização de um sonho, não é? E depois veio a minha conquista profissional, tenho um trabalho que gosto, as portas abriram-se. A nível interior sou uma jovem realizada, feliz, não tenho mais complexos, não vivo mais triste, isolada. Tenho alegria, tenho força para viver, tenho objetivos a realizar. A nível sentimental, através do sacrifício, também conheci a pessoa que me está a realizar. Estamos a construir o nosso futuro, a planejar o nosso casamento e hoje estou muito feliz. Ao participar nas reuniões do centro de ajuda, eu quebrei a maldição que estava na minha vida. Havia muitas brigas em casa, muitas discussões. O meu pai batia nos meus irmãos, batia em mim. Com qualquer coisa que ele apanhasse à mão. Ele era muito violento. Ele não bebia, não fumava, já era por ele próprio. Nós estávamos todos reunidos à mesa e ele de um momento para o outro levantava-se e começava a bater em nós. Tinha muito medo mesmo de estar no escuro. Eu via vultos, eu ouvia vozes. Quando dormia sentia alguém deitar ao meu lado. Eu até perguntava ao meu irmão que dormia comigo se era ele dizia que não. Então o medo era tanto que eu nem sequer mexia, mas sentia aquela presença ali ruim. Eu ouvi barulhos aqui em casa, eu bati com a cabeça nas paredes, depois eu desmaiava. Foi uma vida totalmente destruída mesmo. A minha mãe tinha cancro, o meu irmão tinha miopia, a minha irmã tinha epilepsia. Quando cheguei ao centro de ajuda, a minha vida foi totalmente transformada. Hoje estou liberto, não sofro mais desses problemas espirituais. A minha família é totalmente transformada. O meu pai é calmo, a minha mãe foi curada, a minha irmã foi liberta, o meu irmão também foi liberto do problema que tem e hoje somos totalmente felizes. Diogo, quais eram os problemas que você tinha antes de chegar no centro de ajuda? Antes de chegar no centro de ajuda, eu vivia no mundo do ocultismo e isso trazia consequências que era insónia, dores de cabeça constantes, princípios de anorexia. Inclusive cheguei a estar no Hospital Magalhães Lemos porque os médicos já não tinham mais solução para mim, então fiquei lá dado como um maluco. Você tinha quantos anos na altura? 16 anos. Aí tudo começou nessa idade. Comecei a pôr as cartas, a fazer consultas e a minha vida ia piorar. Eu pensava que eu ajudava as pessoas.
Eu queria ajudar, mas na verdade eu não ajudava. A si mesmo você não se ajudava, né? Não, muito pelo contrário. Cada vez que eu tentava ajudar alguém, eu me prejudicava. Aí não dormia, tinha pesadelos, vivia perturbado, ouvia vozes, via vultos, coisa que era constante, era todos os dias. Então, isso era a minha vida antes de chegar no centro de ajuda. Mas você carregou esse sofrimento durante quantos anos? Durante 3 anos. Carreguei durante 3 anos. Aí quando eu conheci o trabalho do centro de ajuda, aí tudo mudou. Através de uma reunião inteligente, prática, aí eu assisti porque não tinha nada a perder. Já tinha passado pela bruxaria, já tinha passado por tudo aí fora. Então vim experimentar. E o que é certo é que eu já saí daqui sem as dores de cabeça, já saí daqui sem o peso que eu carregava, já não vi mais vultos, nem ouvi vozes. Tudo mudou a partir desse momento. Como é que está hoje você? Hoje estou impecável, posso ser que estou impecável. Não ouço mais essas vozes, não vejo mais esses vultos, não tenho mais essas dores de cabeça, durmo tranquilo, deito a minha cabecinha até amanhã, certinho e direitinho. Diogo, qual o conselho que você dá para quem está nos assistindo, que carrega hoje os mesmos problemas que um dia você carregou? E esse conselho que eu dou para essas pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei, a pensar que estavam a ajudar alguém e que estavam a fazer alguma coisa boa, é que ela tem que olhar por ela mesma, tem que se preocupar em se ajudar a si mesma, porque ela não tem se ajudado a si. Esse é o meu conselho, que participe nas reuniões inteligentes, que a vida dele vai mudar, como mudou a minha. Dona Susana, quais eram os problemas que a senhora tinha antes de chegar no centro de ajuda? É sim, pastor, eu era uma pessoa vazia, angustiada, não gostava de mim, olhava-me ao espelho, não gostava daquilo que via, depressiva, totalmente vazia mesmo por dentro. O meu interior era, ninguém queria conhecer a sério, porque era uma pessoa totalmente preenchida de coisas más. Nem você mesmo se aturava, né? Exatamente, nem eu mesmo me aturava, não me aturava. Chegou a pensar em suicídio, chegou a buscar soluções alternativas em bruxos, essas coisas? Não, isso não, pastor, mas não pensava assim totalmente em suicídio, mas às vezes pensava que se calhar era melhor morrer do que viver tão vazia, tão angustiada, tão deprimida, tão cheia de mágoas, cheia de coisas más dentro do meu interior. Quando é que mudou? Mudou quando eu conheci o trabalho do Centro de Ajuda. Aí mudou totalmente a minha vida, mudou totalmente a minha forma de ser. Mudou totalmente. Como é que está hoje? Totalmente transformada, pastor. Eu não sorria, eu agora sorrio, tenho paz, tenho alegria, tenho vontade de viver e expresso isso para quem me conhece, que realmente a minha vontade é de viver e de sorrir cada vez mais. Qual o conselho que você dá para quem está nos assistindo e vive hoje os mesmos problemas que um dia você viveu? Quem for negativa, como eu era, depressiva, angustiada, cheia de medo, cheia de inseguranças e de incertezas, que venha também à procura do Centro de Ajuda Universal. Porque realmente só aqui é que encontramos a diferença, porque temos alguém que nos apoia, que nos encaminha e com a orientação de quem está aqui, nós realmente conseguimos tudo aquilo que queremos, tudo. São muitas as pessoas que têm ligado para a linha Amigo 24 Horas. Foi o caso da Lourdes, que nos ligou da Madeira, que está com graves problemas na sua saúde e, para agravar, está com muitas dores na coluna. Já a Gisela, de Amadora, se encontra muito angustiada porque está a passar problemas com o seu negócio. E a Lígia do Cacém sente um aperto muito grande, está com muitas preocupações e tem andado ansiosa e o seu estado está a trazer problemas de saúde. Você vê que às vezes um problema na vida da pessoa causa outros problemas, problemas de saúde, problemas com a família, e é por isso que o Centro de Ajuda está inteiramente à sua disposição, com as suas portas abertas 7 dias na semana. E você não pode faltar nesta sexta-feira, porque sexta-feira você vai participar da sessão de limpeza espiritual e com certeza toda a negatividade, tudo aquilo que você tem carregado dentro de si e não tem conseguido se desenvencilhar, se livrar, se libertar, sexta-feira, participando da sessão de limpeza espiritual, a sua vida vai dar um passo em frente, a sua vida vai avançar. Por isso, não perca no Centro de Ajuda mais próximo da sua casa. Não dará simplesmente um passo, Cristina. Serão vários passos na direção
da sua libertação e da realização da sua vida. Para que aconteça a realização, primeiro você tem que se libertar de tudo que não presta. E sexta-feira, como disse bem a Cristina, nós vamos realizar essa sessão de limpeza, esse descarrego contra o destruidor de sonhos. Para que você entenda um pouco mais sobre o que vamos fazer sexta-feira, nós vamos a algumas imagens do Ítalo apresentando as águas da Terra Santa na porta do cemitério. E por que a porta do cemitério? Você já vai entender. Nós estamos aqui na porta do cemitério para consagrar as águas que vai ser usada para o tratamento contra o destruidor de sonhos. E esse mal, ele recebe ordem de lugares como esse. Você pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, que se existe na sua vida um destruidor de sonhos, por meio desse tratamento que nós realizaremos a partir dessa sexta-feira, esse destruidor de sonhos que tem estado no teu casamento, na tua família, na tua saúde, na tua vida profissional, independente qual é a área que esse destruidor de sonho tem atuado, nós vamos arrancar ele da sua vida. E é por isso, eterno, que eu consagro essas águas, as águas de vários lugares da Terra Santa, estão agora misturadas numa só, para fazer esse tratamento forte contra o destruidor de sonho. A partir dessa sexta-feira, você vai ter a oportunidade de receber o tratamento contra o destruidor de sonho e ver a sua vida nunca mais ser a mesma. Entendeu por que ele estava na frente do cemitério apresentando as águas da Terra Santa, que nós já usamos em outros descarregos, mas desta feita nós vamos juntar todas elas. A água do Rio Jordão, do Mar Morto, do Mar Vermelho, do tanque de Siloé, do En-Gedi, nós vamos juntá-las. E por que na frente do cemitério o Ítalo estava? Porque existe um mal que quer que você morra, quer que você acabe com a sua vida ou que ela acabe por si só, porque todos nós um dia vamos morrer, mas não sem a realização dos nossos sonhos. Há um espírito, ou melhor, esses espíritos vêm com o objetivo: matar, roubar e destruir. E não é verdade que tem destruído o sonho de muitos? Eu pergunto, os sonhos que você traçou, as metas que você traçou para este ano de 2014. Nós já estamos no 8º mês. E eu pergunto, esses sonhos já foram alcançados? Você desfruta dos mesmos? Então há um destruidor de sonhos na sua vida que será arrancado nesta sexta-feira em todos os centros de ajuda. Qualquer informação, o 21-836-8008, a nossa central de atendimento Amigo 24 horas, ou você pode visitar a nossa página oficial na internet, centrodeajuda.pt. Quando cheguei ao centro de ajuda era uma pessoa muito nervosa, não tinha confiança em mim mesma, era muito complexada, bebia, não bebia sempre, mas bebia também. Não era um vício que eu bebesse todos os dias, mas quando bebia, bebia muito. E depois discutia em casa, com o meu marido, com os meus filhos. Pronto, era uma pessoa muito agressiva também. Uma vez fui à escola e a professora disse que ele portou-se mal. E eu, mesmo à frente da professora, dei-lhe uma chapada na cara. Fui e constatei que era verdade. Se eu tivesse uma entrega verdadeira em tudo o que explicavam lá no centro de ajuda, podia mudar a minha vida. Não foi logo assim de um dia para o outro, não foi. Se a gente se entregar de verdade, ficarmos mesmo no sacrifício, fazemos um sacrifício, vai haver uma mudança verdadeira. Eu participei na Fogueira Santa e a minha vida foi transformada. A seguir à participação, aconteceu que eu consegui
ver o que eu desejava. Ou estou empregada, estou afetiva, ou estou bem com a minha família. Eu hoje já não sou nervosa, já não discuto, já penso 2 vezes antes de tentar me exaltar. Mudei bastante. Hoje sou feliz e sinto-me realizada. A minha mãe começou a tentar o suicídio, era eu que a tinha que socorrer, o que colocou em mim também um desejo de não querer viver. Meu pai querendo matar a minha mãe, bater, o ódio era muito grande. Então, o ódio era a vontade mesmo de matar a minha mãe. Casei e então aí começaram a ver os problemas. Comecei a sair muito mais, a beber cada vez mais, comecei a fumar droga. Comecei a fumar, a beber e depois me envolvi com as drogas. Ele agredia verbalmente e depois passou às agressões físicas. E com o acumular das situações, aí eu sentia-me completamente frustrada. Meu ex-marido me humilhava muito. Eu queria ter paz. Uma coisa que eu não tinha paz. Eu não vivia. Eu era triste ou infeliz. Comecei a sentir-me infeliz, vazia. Foi aí que entrou então uma pessoa da minha família. Foi quando eu conheci o centro de ajuda. Comecei-me a libertar do tabaco, da bebida. Comecei-me a valorizar e principalmente a perdoar-me. Hoje eu sou feliz, hoje a minha vida é transformada. Tenho paz na minha casa, tenho paz com meus filhos. O meu casamento hoje é um casamento feliz. É um casamento onde há paz, onde há alegria, onde há amor. Hoje a Andréia é uma pessoa motivada, é uma pessoa corajosa, alegre. Hoje eu sou completamente diferente. Hoje sou uma pessoa feliz. Eu cresci dentro do centro de ajuda, mas não praticava os ensinamentos que davam. A partir dos meus 15, 16 anos, comecei-me a envolver com más companhias, onde me apresentaram a um gangue. Nesse gangue apresentaram-me aos vícios, comecei a beber, a fumar, eu comecei a distanciar-me da escola, comecei-me a tornar uma rapariga mais agressiva, tanto dentro, em casa ou também lá na escola com professores e alunos. A minha vontade não era estar na escola, era simplesmente estar com esse gangue, porque para mim, quando eu estava com eles, era como se fosse um preenchimento. Em casa eu sentia-me vazia, totalmente na solidão. Quando a minha mãe chegava à casa, para mim existia dentro de mim um ódio. Olhava para a minha mãe com outros olhos, sentia raiva dela. E chegava ao ponto de a minha mãe querer me ajudar, orientar-me, só que eu não aceitava as palavras dela e partia para a agressão física e verbal para cima dela. Eu acho que ela deveria fazer muita coisa, porque ela, quando chegava a casa, chegava muito agressiva, muito deprimida. Eu não podia falar com ela, que ela revoltava-se contra mim. E foi uma situação muito difícil que eu não entendia o porquê, porque eu queria ajudá-la e ela não aceitava ajuda. E houve uma determinada altura, dentro dessa altura que ela saiu ao sábado, ela chegou a casa um bocadinho mais tarde e eu repreendia. Quando eu a pressionei foi quando ela me agrediu, ela agrediu-me mesmo. Ao refugiar-me no meu quarto, comecei a procurar em como fazer pactos com o ocultismo. Comecei a pesquisar na internet em como fazer. E aí começou a existir desejo em me cortar. Na rua tinha-me desejo em me jogar à frente dos carros, comecei a ter desejo de sangue. O meu pior momento foi quando eu caí realmente em mim e vi que a minha vida estava totalmente destruída. Uma jovem fracassada, uma jovem sem objetivos, uma jovem totalmente vazia. Comecei a ver os testemunhos das mudanças de vida das pessoas, as transformações, e aí começou a crescer um desejo dentro de mim, de mudar, de me transformar totalmente. E quando eu soube da Fogueira Santa, para mim foi uma oportunidade de mudar, de transformar totalmente a minha vida, de deixar de ser quem eu era, para me transformar numa nova pessoa. E foi aí que eu me entreguei totalmente. Transformação total do meu interior para o meu exterior. Ela começou logo a mudar, porque começou a ter maneiras para comigo, começou a dialogar comigo, começou a ser uma nova filha comigo, em tudo, em tudo. Hoje é minha amiga,
compartilha todas as coisas que ela tem, ela fala comigo, ela é uma jovem totalmente transformada. Hoje já não preciso estar em gangues para me sentir preenchida. Hoje sou amiga da minha mãe, damos-nos muito bem. Hoje já não sou viciada, já não tenho vícios, já não roubo. Hoje sou uma jovem totalmente transformada. Acabei os meus estudos agora, hoje eu tenho objetivos de vida, já não preciso de fazer pactos nem estar envolvida com o ocultismo, porque encontrei no centro de ajuda a solução para o meu problema. Hoje eu sou feliz. Mais uma vez está comprovado que o sacrifício traz a transformação de vida, a realização dos sonhos e a resolução de problemas considerados impossíveis. Por isso, quando chegue a campanha de Israel, quando você tenha a oportunidade, quando lhe seja proposto o sacrifício, não perca tempo. Vá, lance-se e realize os seus sonhos, como aconteceu com a Célia e a Marlene. Bem, nós vamos agora a Famalicão, onde o Marcelo já está preparado com a sua convidada. Ele vai entrevistar hoje a senhora Maria do Carmo. Por favor, Marcelo. Qual o nome da senhora? Maria do Carmo. Como era a vida da senhora antes de chegar no centro de ajuda? Assim, eu antes de chegar no centro de ajuda, eu era uma pessoa triste, deprimida, eu tinha um vazio profundo no meu coração, eu não tinha vontade de viver, eu tinha vários problemas de saúde, eu tinha um problema na bexiga, eu tinha uns problemas nos ombros, eu quando acordava de manhã tinha muitas dores, eu fiquei com um problema de saúde, com uma tendinite crónica no meu ombro direito, por causa do meu trabalho que eu tinha, e eu tinha muitas dores. Fiz tratamentos, tomei medicação. Por um tempo as dores passavam, mas depois voltavam outra vez. Era assim. E devido a essa situação que estava a vida da senhora, como era a vida da senhora, o seu dia a dia? Assim, eu só tinha vontade de chorar, eu não tinha vontade para trabalhar, não tinha ânimo para trabalhar e eu tinha vontade de desaparecer porque eu pensava que o meu sofrimento ia acabar se desaparecesse. E como a senhora conheceu o centro de ajuda? Assim, eu conheci o centro de ajuda através da rádio. Eu vi o programa, o testemunho de uma pessoa na rádio, então resolvi vir ao centro de ajuda. Então aqui eu aprendi a conhecer a Deus, a usar a minha fé em Deus e Deus foi-me abençoando, Deus foi-me curando, curou-me todas as doenças que eu tinha, Deus preencheu o vazio que eu tinha no meu coração, Deus me deu alegria e hoje eu tenho vontade de viver, eu tenho vontade para trabalhar, tenho ânimo e graças a Deus sou feliz. Então hoje a senhora pode dizer que a Maria do Carmo não tem mais doença, não tem mais tristeza, hoje é uma nova pessoa. Sim, eu hoje sou uma nova pessoa, eu hoje sou feliz. Posso dizer que Deus tem-me abençoado. Claro que não foi da noite para o dia, mas Deus me abençoou. E qual o conselho que a senhora dá para essa pessoa que está nos assistindo nesse momento? Assim, o conselho, essas pessoas estão a sofrer, se elas não encontravam solução em nenhum lado, que venham aqui, porque eu tenho a certeza que o que Deus fez comigo, Deus também vai fazer com elas. E você que está me assistindo nesse momento, se você quiser a nossa ajuda, nós estaremos aqui em Famalicão, na Rua Amélia Recolasso, número 300, para ajudar você que está aí sofrendo também, como a Dona Maria do Carmo, e deseja a nossa ajuda. Seja em Famalicão, seja no Cenáculo do Porto, em Gaia, em Lisboa, na nossa sede internacional, em Matosinhos, são vários os centros de ajuda em Portugal continental e ilhas, Europa e mundo. Qualquer informação que você precise, você pode ligar o 21 836 8008. E neste domingo, participar dessa reunião especial para si e para a sua família. Por que eu digo especial para si e para a sua família? Porque esta semana nós estamos fazendo uso do óleo que foi consagrado no templo do Deus vivo para a família, em função da família. Você que está passando problemas na sua família, problemas no seu casamento, domingo agora, às 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã. Eu estarei no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, em esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição.